Flow e outros podcasts que estão bombando no YouTube. Flow e outros podcasts estão se tornando uma tendência nos dias atuais. Profissionais da comunicação, artistas e influenciadores têm encontrado no formato uma oportunidade para falar sobre variados temas com liberdade, tempo e sem restrições de programas ao vivo. Além do Spotify e outras plataformas de streaming de música, esses podcasts estão ganhando alta visibilidade. Também no YouTube, comandado por Bruno Monarca e Igor 3K Coelho, o Flow Podcast é, atualmente, um dos maiores podcasts do YouTube. O programa apresenta conversas descontraídas com famosos que atuam em diversos setores da sociedade, como políticos, influenciadores digitais e artistas. O ex-ministro da Saúde, Luiz Mandetta, e o filósofo Pondé são alguns nomes que já participaram das entrevistas. A proposta do podcast produzido por Gianluca Eugênio é ter um espaço para que os convidados possam falar sobre suas ideias sem qualquer restrição imposta por outros canais de comunicação. O canal no YouTube do Flow Podcast já conta com mais de 3 milhões de inscritos. O apresentador de televisão Joe Rogan é responsável por comandar o Joe Rogan Experience, criado por Rogan em 2009. O podcast, assim como no Flow Podcast, traz conversas com personalidades influentes em que elas podem trazer suas visões sobre os mais variados assuntos sem qualquer tipo de norma. O programa, que não conta com um roteiro idealizado, dá liberdade para que a conversa flua de um modo bem espontâneo. O canal no YouTube do podcast que faz grande sucesso nos Estados Unidos já tem mais de 10 milhões de inscritos. Assim, Joe Rogan já entrevistou celebridades como Robert Downey Jr. e Elon Musk. O OL Investiga, podcast que estreou no dia 6 de julho deste ano, tem conquistado os ouvintes no Brasil, com a primeira série chamada A Vida Secreta de Jair, que conta detalhes sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, no esquema de rachadinhas. O podcast alcançou o primeiro lugar nas paradas Top Podcast no Spotify. No YouTube, o último episódio da série já soma mais de 260 mil visualizações. Essa produção feita por Kerila Moreira e Mabê Bonafé é a opção perfeita para você que gosta de ouvir histórias assustadoras de crimes. No podcast Modus Operandi, as duas influenciadoras conversam sobre assassinatos, serial killers, contos de horror que marcaram a história do Brasil e do mundo. Além disso, acontecem discussões sobre séries e filmes que mostram esses casos em tela, como a recente série documental sobre Elise Matsunaga, da Netflix, com mais de 2 milhões de inscritos no YouTube. O PewDiePie, apresentado por Igão e Mítico, é um podcast que segue o estilo de conversa de bar. Em alguns episódios da produção, convidados especiais participam e são questionados sobre diversos temas e compartilham um pouco sobre suas vidas. O PewDiePie também conta com outro canal chamado Cortes do PewDiePie, em que trechos das entrevistas são postados. O rapper Emicida e o funkeiro DJ Rogerinho do Queiroz já foram ao programa. O comediante Rogério Vilela conduz o podcast Inteligência Limitada. A proposta da produção é trazer um bate-papo livre de preconceitos, um debate de ideias e teorias. Segundo a descrição do canal, Rogério costuma entrevistar políticos, líderes religiosos, ex-BBBs e muito mais. O Inteligência Limitada é um dos podcasts de maior sucesso no YouTube, porque assim como no Flow e no PewDiePie, celebridades falam o que pensam sem qualquer restrição de palavras e pensamento. Portanto, se você já conhece o Flow, não deixe de acessar ainda hoje estes outros podcasts disponíveis gratuitamente no YouTube. Fonte do texto: falauniversidades.com.br